Fala guys, 100%? Aqui tá 100% nacional bruto. BBB, bom, bonito e brabo. Seja bem-vindo ao meu canal, esse é o canal do Natanael Fernando. Aqui nós vamos falar um pouco sobre Deus, falar um pouco sobre cultura, falar um pouco sobre música. Vou postar algumas músicas minhas e algumas coisas que eu gosto de falar e transmitir para as pessoas. Esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu queria falar sobre uma frase que toca muito meu coração quando eu ouço ela, que se chama Sic Parvis Magna, que significa grandeza de pequenos começos. Essa frase é o lema de Sir Francis Drake, um explorador da Inglaterra. Ele levava esse lema no anel dele. O que significa Sic Parvis Magna? Como eu já disse, significa grandeza de pequenos começos. Então, ao meu ver, ao meu estudar da Bíblia, o que eu acho é que nós temos que ter um pequeno começo para sermos grandes. Nós podemos ver isso em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, em que Davi é ungido rei. Davi, como diz a palavra, era o mais novo da sua casa, era o menor da sua casa, era quem não dava nada, tá ligado? Ele era o pastor de ovelhas, que era o cara mais baixo, mais novo. E tipo, se fosse pra Samuel escolher alguém, ele de verdade não escolheria Davi, porque ele foi lá e falou, ó, Jesus, é esse agora, né, Deus? É esse daí que eu tenho que escolher, né? Ele fala, não é esse. Não é esse, Samuel. Espera que ele tá vindo. E aí nós podemos ver um pequeno começo na vida de Davi, que é o quê? Ele ser o menor da sua casa. Ele ser o mais novo. Ele ser, talvez, o mais magrelo, conjectura minha. Talvez mais magrelo, mais tímido. Mas a grandeza de Davi foi ele ser o homem segundo o coração de Deus. Olha a grandeza de Davi. Olha o Sic Parvis Magna na vida de Davi. Ele começou pequeno, ele era o menor da sua casa, aquele pequeno, o mais novo, e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Então, cara, a grandeza de Davi é imensa, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ninguém na Bíblia foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Entende? Outro Sic Parvis Magna que nós podemos ver na Bíblia está em 1 Samuel 17, que fala sobre a luta entre Davi e Golias. Cara, Golias era um baita de um brutamonte enorme, um troglodita ermitão gigante, o bicho era bruto. Os soldados não queriam lutar contra ele, porque o cara era muito grande, de uma estatura muito alta, o cara era enorme, os soldados ficaram com medo. E Davi foi levar comida pros irmãos, né? Chegou lá, beleza. Aí ele falou bem assim, ó, não, eu vou derrubar esse gigante hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus. E Davi, cara, com apenas uma funda e algumas pedrinhas, ele derrubou um gigante. Nós podemos ver isso como outro pequeno começo da vida de Davi. Ele sendo o menor da sua casa e não levar comida para os seus irmãos, e lá ele chega e fala, ó, eu quero lutar contra esse cara, entendeu? Mas ninguém dava nada para ele, era ele o menor, ele era pequeno, e tipo, contra um cara de praticamente 3 metros, velho. Então, é uma coisa de doido, Davi não ia conseguir, tá ligado? Mas Deus faz com que os nossos pequenos começos se tornem uma grandeza. Então ele pega os nossos pequenos começos e vai nos moldando, nos transformando, nos capacitando e nos deixa grande. Outro pequeno começo que nós podemos ver em Abraão, na vida de Abraão, lá em Gênesis 11:30, que diz que Sara era estéril. Olha o pequeno começo aí. Sara era estéril, então ela não podia ter filhos. Mas, cara, cadê a grandeza? Abraão, Deus falou que a descendência de Abraão seriam como as estrelas espalhadas no céu, que são incontáveis, ou como a areia do mar, que é ainda mais incontável. Entende, cara? Então, o Sic Parvis Magna na vida de Abraão tá aí, cara. A esposa dele ser estéril, e Deus prometer pra ele uma descendência como a areia do mar. Cara, então o pequeno começo se transformou numa grandeza. Entenda, na sua vida, não tente crescer de uma vez. Tente ir crescendo aos poucos. Tente ir se elevando espiritualmente aos poucos, financeiramente, trabalhisticamente, profissionalmente.
vá se elevando aos poucos. E essas grandezas, elas vêm com pequenos começos. Esse Six Parvi Magna sempre vem de um pequeno começo. Não tem como você começar grande e continuar grande. Você tem que começar pequeno e se tornar grande. Isso a gente vê também num dos caras mais fera da Bíblia, que é Jesus. Qual foi o pequeno começo de Jesus? O pequeno começo de Jesus foi ele nascer em uma manjedoura, em um estábulo, cara. Jesus nasceu numa manjedoura em um estábulo. Você sabe que pequeno começo é esse? É um dos pequenos começos mais massa de todos, mano. Porque é pequeno, cara. O cara é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele já era grande. Entenda. Jesus já era grande. Ele já era o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele nasceu pequeno. Ele nasceu ali na manjedoura, numa coisa pequena. O começo dele foi pequeno. E hoje ele é só o cara mais conhecido no mundo, cara. Gerações e gerações falam dele. Porque ele teve um pequeno começo. Então, cara, uma dica que eu dou para a sua vida: tente começar aos poucos e ir subindo. Tente começar pequeno e ir subindo. Dos pequenos é o reino de Deus. O reino de Deus é imenso. Eles são de quem? Dos pequenos. Entenda? Então, tente começar pequeno e ir evoluindo. Não vá querer ir de uma vez tudo. Não vá querendo evoluir tudo de uma vez. Entende? É isso que eu queria falar com vocês, cara. E Jesus, ele é o maior de todos. Ele teve o Six Parvis Magna mais massa de todos, cara. Ele teve a grandeza de pequenos começos mais massa de todos. Outra grandeza de pequenos começos que eu quase ia esquecendo é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela tentou tudo. Ela tentou começar grande. Ela tentou ir em médicos, pagar tudo e nada deu certo para curar ela. E ela falou, cara, se eu só tocar no manto dele, eu já vou ser curado, já vou ter uma grandeza enorme. Mano, olha o pequeno começo dela, ela só queria tocar em Jesus. Ela já sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Então, uma coisa pequena que foi tocar, um começo pequeno que foi tocar em Jesus, na orla de Jesus, no manto, não foi nem em Jesus, foi no manto que ela tocou. E a grandeza dela foi ela ser curada, cara. É isso que eu queria passar para vocês. Tenha sempre um pequeno começo para que ele se torne uma grandeza. Amém? É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, sobre o Six Parvi Magna. Eu vou tentar trazer vídeo pelo menos 2 vezes por mês aqui. Se inscreve aí no meu canal para dar uma força, para você sempre receber os vídeos. Ative o sininho para quando eu mandar vídeo você sempre receber. Dá o like aí, dá o joinha. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, viu? Quem quiser, só seguir. Beijo! Falou!